Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Neste programa a gente continua com o Dr. Marcelo Gobo Júnior para falar mais sobre as alterações na tireoide. Dr. Marcelo, a gente falou muito no primeiro bloco, mas acho que a gente podia reforçar ainda mais nesse segundo sobre os principais sintomas, rapidamente, de alterações a hipo e hipertireoidismo. Então, se a gente lembrar que a tireoide é a glândula que regula o nosso metabolismo, no hipotireoidismo, hipo quer dizer pouco, quer dizer pouca tireoide, né, pouco funcionamento da tireoide, a gente tem uma redução do nosso metabolismo. E no hiper, a gente tem um aumento do nosso metabolismo. Então fica fácil. No hipotireoidismo, então, eu tenho aumento de peso, lentificação, redução da frequência cardíaca, eu tenho uma redução do humor, fico mais sonolento, mais lentificado, aumento do edema. Enquanto no hipertireoidismo, eu tenho o exato oposto. Então eu tenho um aumento da minha frequência cardíaca, aumento do meu metabolismo basal, perda de peso, a protusão do globo ocular, que é a exoftalmia, e isso são os principais sintomas. Relembramos, né, os principais sintomas. No outro bloco nós falamos sobre como fazer o rastreio, quem poderia fazer o rastreio. Vamos para o tratamento? Sim. Como é o tratamento? A gente tem o tratamento para cada uma das alterações, né? Então, no hipotireoidismo, a gente usa a reposição do hormônio. A gente dá um análogo do hormônio, que é a levotiroxina, e aí a gente suplanta essa falta do funcionamento da tireoide. A gente faz essa reposição, né? Então, eu tomo um hormônio artificial. Já no hipertireoidismo, a gente utiliza uma outra medicação que vai inibir a ação do hormônio tireoidiano. Então a gente tem essas duas modalidades. Existem algumas intervenções que são cirúrgicas para o tratamento. É mesmo? Chega a esse ponto? Sim, às vezes eu preciso utilizar algumas substâncias que são radioativas, que vão inativar a glândula da tireoide, né? Isso, por exemplo, quando eu tenho um aumento da produção do hormônio, algumas situações específicas, a gente utiliza isso. E aí eu induzo a um hipotireoidismo, que é mais fácil de você tratar. E aí, no hipotireoidismo, eu só reponho o hormônio que estava faltando. Marcelo, o tratamento ele costuma ser demorado ou cada caso é uma história diferente? Então, o tratamento, geralmente, ele é prolongado, na maioria das vezes, por toda a vida, né? Então, especialmente nos casos de hipotireoidismo, eu vou precisar dessa medicação por muito tempo. E eu preciso ficar muito atento à utilização da medicação, porque, como a gente já comentou, o hipotireoidismo está associado à descompensação de outras doenças. Então, às vezes, eu vou ter uma piora de alterações que são basais minhas, né, que são orgânicas, e eu preciso me precaver dessas alterações, dessas acentuações dessas doenças, e eu preciso tratar adequadamente a tireoide, ou eu vou ter essa descompensação. É muito importante eu me atentar a isso. A medicação da tireoide é uma medicação importante, e é uma medicação que eu preciso tomar alguns cuidados. O principal cuidado é fazer a ingestão em jejum. Então, quando a gente faz a orientação para poder repor o hormônio da glândula da tireoide, a gente faz a orientação para o consumo da medicação em jejum, de manhã, e esperar pelo menos 30 minutos antes da ingestão de alimentos ou de outras medicações. Justamente porque a quantidade de alimento, a ingesta com outras medicações vai interferir na absorção desse hormônio. E aí eu não vou ter o efeito esperado para aquela dose de medicação. Uma outra coisa que a gente faz é um cuidado bastante especial a dose da medicação que a gente inicia, para ir começando aos poucos, porque a sobredose da utilização da medicação é muito prejudicial à saúde. Então eu preciso me atentar a isso. Então quem está em casa, que tem um avô, uma avó, ou o pai e a mãe que já tem mais idade, que precisa de auxílio na medicação, essa é uma medicação que eu preciso tomar bastante atenção, bastante cuidado na hora de fazer a administração dela. Especialmente para não coincidir com a utilização de outras medicações, para eu poder fazer esse jejum associado à ingesta da medicação e para poder garantir que seja uma medicação que não haja falhas. Eu não posso falhar com essa medicação, uma medicação muito importante. Marcelo, e essas alterações na tireoide, elas podem desencadear outras doenças ainda? Podem. Então eu preciso me atentar muito à questão do hipotireoidismo congênito, por exemplo. Então,
O que é isso? O hipotireoidismo congênito é essa alteração da glândula da tireoide que é incapaz de produzir o hormônio desde o nascimento. E essa condição de saúde é aquela que é rastreada no teste do pezinho. O teste do pezinho é um teste que faz um rastreio metabólico de várias doenças que são muito importantes para o desenvolvimento da criança. E que, se eu não trato, trazem graves consequências para a saúde. As consequências da questão do hipotireoidismo congênito envolvem desde um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, então eu posso ter um retardo mental que vai sendo instalado em decorrência disso, além de alteração do meu desenvolvimento ponderoestatural, então a criança não desenvolve, a questão de maturação de órgãos e sistemas que acontecem em decorrência da ativação da tireoide não vai acontecer, e aí eu preciso intervir o quanto antes. Por isso que a gente faz o rastreio metabólico lá no teste do pezinho, assim que a criança nasce. É comum alterações da tireoide em crianças, Marcelo? Não é comum, mas eu preciso fazer esse rastreio em relação ao teste do pezinho justamente pela gravidade. Né? É uma situação muito importante para o desenvolvimento da criança quando eu não tenho a glândula funcionando. Então eu preciso intervir o quanto antes. E em caso das gestantes, elas precisam ter algum cuidado especial com a tireoide? Como que é isso? Porque esse rastreio deve ser feito nesse momento da vida da mulher. Sim, a gente precisa ter uma atenção, especialmente nesse sentido da gestante, é similar ao que a gente se preocupa com a criança. Envolve o desenvolvimento da criança. Então, eu preciso tratar o hipotireoidismo congênito quando ele está presente, que eu vou fazer o rastreio depois que a criança já nasceu com o teste do pezinho. E eu preciso tratar a mãe quando ela tem hipotireoidismo gestacional. Né? Então, durante a gestação... E é comum? Não é a doença mais comum na gestante, mas também não é tão infrequente. Então, eu preciso me preocupar com isso. A gente costuma, hoje, dependendo do protocolo de pré-natal que a gente utiliza, a variar da região, ou do Ministério da Saúde, ou se eu estou utilizando alguma sociedade europeia ou americana como referência, eu vou ter indicação ou não de fazer esse exame de rastreio de rotina. Certo. A gente não costuma fazer de rotina em relação à evidência, não há uma evidência científica robusta em relação a isso, e há uma certa controvérsia em relação às repercussões desse hipotireoidismo subclínico, então é aquilo que só está alterado no exame, mas eu não tenho sintomas, em relação ao desenvolvimento materno-fetal. Então isso vai variar de acordo com a referência que eu estiver utilizando, de acordo com os estudos que eu estiver me baseando para isso. Eu tenho evidências que são a favor, evidências que são contra. O que eu preciso saber? Na vigência de sintomas, eu sempre trato. Então, se eu tenho alguns sintomas, eu preciso saber se isso está associado à parte que é fisiológica da gestação, que não é o habitual. Então, esse aumento excessivo de peso, essa lentificação, o edema excessivo, as alterações de pele, queda de cabelo, alterações de humor. Embora algumas dessas coisas aconteçam na gestante, isso não é o comum, né? E a gente está falando de umas alterações que são importantes em relação ao metabolismo, a lentificação do metabolismo. Então eu preciso tratar, né, nesses casos. E aí eu faço o exame. Quando tem um hipotireoidismo que é subclínico, o que é esse hipotireoidismo subclínico? O exame está alterado, mas eu não tenho uma alteração da função, porque eu tenho uma reserva do hormônio. Então, alterou o meu TSH, se eu faço o meu exame de sangue, eu vou ver que o valor de referência não é o mesmo, né? Então está alterado, mas eu tenho reserva do meu hormônio circulando. Então eu não tive sintomas ainda. Nesses casos, há uma controvérsia na gestante, especificamente em relação a tratar ou não. Fora da gestação, eu preciso tratar o hipotireoidismo subclínico? Depende. Né? Então, em alguns casos a gente vai preconizar o tratamento, e outros casos a gente não vai preconizar o tratamento. Quando eu vou fazer o tratamento? Então, idosos acima de 65 anos eu vou tratar. O hipotireoidismo subclínico? Na maioria das vezes sim, por conta dos riscos associados. Quando eu tenho alguma doença como uma insuficiência cardíaca, eu não vou esperar uma insuficiência cardíaca descompensar para poder fazer o tratamento. Então eu trato o hipotireoidismo subclínico nesse caso.
quando eu tenho uma tiroidite, por exemplo, autoimune associada. Então eu vi que eu tenho hipotireoidismo subclínico, fiz um rastreio de autoanticorpos e descobri que eu produzo autoanticorpos contra a minha tireoide. Então a chance daquele hipotireoidismo subclínico virar um hipotireoidismo clínico é alta, é uma questão de tempo. Então eu já trato, eu não deixo complicar. Ou quando eu tenho uma alta probabilidade, não tenho marcador familiar, né? Não tenho o automarcador de autoimunidade, mas eu tenho uma alta probabilidade de que aquilo aconteça, então eu trato nesses casos. Marcela, no caso dos pacientes idosos, eles apresentam os mesmos sintomas e os mesmos riscos? Os sintomas são semelhantes, mas os riscos são diferentes. Então, primeiro, eu preciso investigar as doenças de base do meu paciente idoso. Então, se eu estou cuidando do meu pai, da minha mãe, e eu percebo que eles têm uma alteração cardíaca, especialmente insuficiência cardíaca é uma coisa muito importante, muito relacionada à alteração da tireoide. Nesse caso, eu preciso me preocupar bastante. E eu preciso me lembrar que o hipotireoidismo, ele, por causar essa lentificação do meu metabolismo, deixa o idoso numa condição de vulnerabilidade muito grande em relação à queda, por exemplo. Queda é uma das principais causas de mortalidade no paciente idoso. É uma das principais síndromes, das grandes síndromes geriátricas, então eu preciso me preocupar bastante com isso. Então, se eu tenho um paciente idoso que está com hipotireoidismo, eu preciso olhar para esse tratamento com uma preocupação, uma cautela maior do que um paciente mais jovem. Um tireoidismo subclínico no paciente jovem, eu posso esperar. Né? Eu posso ver como que vai ser essa evolução, e às vezes essa condição vai se manter por um tempo, com estabilidade. Eu não preciso sair no desespero do tratamento, mas no paciente idoso não vale a pena o risco. Marcelo, indivíduos que nunca tiveram no decorrer da vida nenhuma alteração na tireoide, eles correm o risco de desenvolver, de ter alterações quando são idosos? Sim. Não tem nada a ver isso? Dele já ter desenvolvido, ter tido alguma alteração na tireoide? Às vezes eu vou ter alterações que são subclínicas, né? Então eu vou, não investiguei, porque não tem um caso na família, e aí eu posso ter uma alteração na minha glândula, ou na glândula que regula a tireoide, né? Vou ter aquela alteração do TSH, mas eu não tive sintomas ao longo da minha vida, nunca rastreei. Certo. Quando eu sou idoso, eu já tenho fisiologicamente uma lentificação do meu metabolismo. E aí aquele sintoma, aquela condição que estava subclínica, ela passa a ficar mais importante. E aí eu posso abrir um diagnóstico ali na minha velhice, na minha senilidade. Então isso pode acontecer. Não é o mais comum, mas pode acontecer sim. Não quer dizer que porque ao longo da minha vida eu não tive alterações da tireoide, que eu vou estar protegido na minha vida adulta, na velhice. Certo. Marcelo, obrigada por mais informações nesse segundo bloco, mas você continua aqui com a gente também no Hora da Saúde. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco para falar mais sobre as alterações da tireoide.